Então vamos lá, livro de Neemias, capítulo de número 13. Neemias 13. Último capítulo do livro de Neemias. Confesso a vocês que mesmo sendo um livro assim que eu gosto muito, há muito tempo, foram muitas descobertas, assim, muita coisa nova que aprendi particularmente ao longo desse período, embora eu não tenha pregado todos os capítulos, né? Teve a ajuda aí dos nossos colaboradores que ajudaram aí enquanto eu estava no período de férias, mas não quebrou, né? A igreja continuou sendo alimentada. Louvamos a Deus aí pela vida das nossas irmãs. E vamos hoje concluir aqui no capítulo de número 13. Todos acharam? Então vamos ler a partir do versículo de número 1. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da ascendência estrangeira. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, com as ofertas de cereal e o incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo de meu Deus e pelo seu culto. Naqueles dias, vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá.
Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal, profanando o dia de sábado? Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas, para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes, os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também, por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi e invoquei maldições sobre eles. Bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou? Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus, e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade, serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o horonita. Eu o expulsei para longe de mim. Não te esqueças deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Dessa forma, purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó Deus. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença, felizes por podermos contemplar mais uma vez a tua voz por meio da Sagrada Escritura. Felizes, Senhor, por concluirmos a leitura, a exposição de mais um livro da tua palavra, e satisfeitos, Senhor, porque sabemos que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos. Te louvamos, ó Deus, por isso, te agradecemos desde já e pedimos ao Senhor que possa nos conduzir à compreensão da tua verdadeira palavra, da tua santa vontade aqui nessa noite. Nós oramos e em nome de Jesus repreendemos o que não presta, o que não vem do Senhor. E todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade ou dor, e todas as coisas, Senhor, que queiram nos roubar a atenção nesse momento, nós oramos e repreendemos em nome do nosso Senhor Jesus. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, algo muito interessante na nossa vida é que nós vamos conhecendo a Deus e por diversas vezes nós podemos perceber que determinadas influências, coisas que realmente não agradam ao Senhor, por diversas vezes tentam nos roubar toda a influência que nós
temos recebido da parte de Deus. Ou seja, nós vivemos nessa luta constante de, ora, conhecer a Deus, ora, sermos tentados a ir para longe do Senhor. Era exatamente isso que o povo de Israel vivia, e certamente nós temos culpa também nisso, por conta dos nossos pecados. Muitas vezes nós nos deixamos levar por conta dessas influências que querem justamente nos roubar a palavra de Deus e a sua presença em nossa vida, e por conta disso, em alguns momentos nós acabamos rompendo de alguma forma aquilo que o Senhor tem tratado na nossa vida. Então é essa instabilidade que o povo de Israel vivia, e de alguma forma essa instabilidade vive ainda no meio do povo de Deus, vive acontecendo no meio do povo de Deus. É claro, né, que a nossa confiança, a nossa certeza, especialmente no que diz respeito à salvação, ela está no Senhor. Ela justamente não pode estar em nós mesmos pelo fato de que nós não temos a capacidade de nos mantermos plenamente fiéis ao Senhor. Mas isso não quer dizer, por outro lado, que nós não devemos buscar incessantemente fazer aquilo que é a vontade de Deus. Nós não somos chamados a dizer assim, olha, então vou jogar a toalha, deixo isso para lá, porque se eu não vou conseguir fazer plenamente, 100%, então esquece esse negócio, né? Deixa por conta do Senhor. Não é esse o convite da palavra de Deus. Na verdade, a palavra nos convida a sermos constantes, buscarmos sermos fiéis, a nos dedicarmos ao Senhor. É isso que a palavra nos chama realmente a fazer. Então, a tônica do livro de Neemias, de Esdras também, que nós vimos antes, né, as histórias que nós vamos ver nesses 3 ciclos, né, vimos nesses 3 ciclos, Zorobabel, Esdras e agora Neemias, a tônica é exatamente essa: um povo cheio de instabilidade, que precisa de Deus para ser liberto, que precisa que Deus inclusive toque no coração de homens ímpios para que esse povo seja liberto, um povo que contempla a graça de Deus, contempla esse favor de Deus nos libertando, mas que mesmo assim, ora nós estamos ali buscando nos dedicar, ora em algum momento vacilamos por conta dessa nossa natureza pecaminosa. Por isso é importante observar dentro do livro de Neemias, para que nós não venhamos nem por um lado nos pegarmos assim, achando que somos triunfantes em nós mesmos. Basta que tenha um bom líder como Neemias e tudo dará certo 100%. Nós não podemos ter essa expectativa. Por outro lado, também nós não podemos ter a expectativa de que nós não temos jeito, que nós precisamos, como eu disse agora há pouco, jogar a toalha, né, que não tem o que nós possamos fazer. Há sim o que nós possamos fazer. Debaixo do cuidado de Deus, da orientação de Deus, nós recebemos direção para aquilo que nós devemos fazer. Então, essa tônica, um povo instável, ao mesmo tempo nós observamos aqui, especialmente no livro de Neemias, a importância de uma liderança espiritual que tenha a vida com Deus, que saiba verdadeiramente o que é a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui nessa noite, por exemplo, que o momento em que Neemias se ausenta passa a ser um momento mais complicado ainda. Se o povo já tinha as suas inclinações ali pecaminosas, muitas vezes os balançando, no momento em que essa liderança de Neemias, um líder espiritualmente saudável, podemos dizer assim, no momento que ele se ausenta, as coisas pioram ainda mais, o sacerdócio ali acaba se corrompendo, isso influencia ali todo o povo. E a outra coisa que nós observamos aqui nesse livro, que é o seu fechamento, na verdade, né? O nosso pensamento de conclusão é que a única maneira de sermos plenamente restaurados é pelo poder de Deus, é pelo poder da sua palavra. Então essa é a tônica que nós vimos ao longo de todo esse livro,
e vamos ver nessa noite aqui mais uma vez ao longo dessas questões que vão ser tratadas. O que nós temos aqui no capítulo de número 13 são exatamente as últimas reformas realizadas por Neemias. Nós vimos que Neemias conduziu uma reforma estrutural, física, conduzindo ali a reconstrução dos muros, a recolocação das portas que foram queimadas. Nós vimos que ele conduziu, de alguma maneira, uma reforma social. Foram tratadas várias questões sociais ali no meio do povo, coisas que estavam erradas, e quando ele tomou conhecimento, ele tratou de ajustar isso, junto ao povo e junto às lideranças, e nós vimos que ele conduz ali também, em algum momento, uma reforma espiritual, juntamente com Esdras, fazendo com que o povo se volte novamente para a palavra do Senhor. Mas aí, meus irmãos, tendo acontecido tudo isso, nós vimos aí no capítulo de número 12, no culto passado, a importância da adoração, uma celebração aqui de adoração, com a conclusão aí da construção dos muros, da recolocação dos muros aí exatamente no lugar. Então houve uma celebração e nós aprendemos aqui no culto passado acerca da importância da adoração no meio do povo de Deus. Agora o texto nos diz, naquele dia, que alguns vão dizer assim, não, foi exatamente naquele dia da celebração, outros vão dizer, não, foram nos dias próximos, mas aqui para a gente provavelmente isso não faz muita diferença. Certo é que, tendo eles ali celebrado essa reconstrução dos muros, agora a palavra nos diz que naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, ou seja, o povo continua aqui a se voltar para a palavra de Deus, mas nele, diz a palavra, achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus. Qual é a grande questão? Meus irmãos, o que o povo estava vivendo, mesmo debaixo dessa reestruturação física, mesmo debaixo dessa reestruturação social, mesmo debaixo dessa reestruturação espiritual, ainda assim, haviam vários equívocos ali no meio do povo de Deus. E um dos equívocos seria aquilo que hoje nós poderíamos chamar, por exemplo, de ecumenismo. Essa relação aí de religiosa, entre religiões diferentes, ou com pessoas de religiões diferentes, de tal forma que tente se entrelaçar aí pensamentos diferentes no aspecto religioso. O que aconteceu foi exatamente que o povo estava se relacionando também com amonitas e com moabitas. E eles acabam agora encontrando dentro da palavra de Deus uma orientação de que não deveriam ser admitidos no meio do povo de Deus amonitas e moabitas. Aí alguns vão dizer assim, que Deus é esse intolerante? Na verdade, meus irmãos, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor orientou aqui, não foi uma separação, não foi uma distinção ou uma proibição racial. Proibir um povo diferente, uma raça, um grupo diferente, não. Mas a proibição aqui ela é no aspecto de fato religioso. Por quê? Quem eram os moabitas? Quem eram os amonitas? Primeiro, e aí você já deve ter entendido isso, eles adoravam outros deuses. Mas não apenas eles adoravam outros deuses. Eles, em momentos da história, perseguiram o povo de Deus. Foram hostis ao povo de Deus. Eles tinham práticas repugnantes. Parte do culto desses povos aos seus deuses, parte desses cultos deles aos seus deuses, envolvia, por exemplo, sacrifício de crianças. Então tudo isso era repugnante aos olhos de Deus, rejeitado pelo Senhor. Então o Senhor orienta que o seu povo não entre em aliança com esses povos. Porque, meus irmãos, quando nós nos aproximamos em aliança com pessoas com pensamentos completamente contrários aos pensamentos de Deus,
que nós tomamos como certo para as nossas vidas, em algum momento nós vamos acabar nos contaminando. Em algum momento nós vamos acabar ali nos envolvendo e até aceitando isso. Então o Senhor havia os orientado a viver separados. E onde eles descobriram isso? Na palavra. A importância da palavra, meus irmãos, para que nós possamos saber de fato o que o Senhor espera de nós, é incontestável. Se você quer saber o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós enquanto povo de Deus, nós precisamos conhecer a palavra. Senão nós corremos o risco de viver fazendo coisas que não glorificam a Deus. Ainda estou assistindo, né, a um podcast que tem mais ou menos 3 horas. E eu acho que ela é cientista social e pastora também, né, na igreja dela, mas é uma pesquisadora, e tem um outro cidadão lá, que eu acho que ele é da polícia do Rio de Janeiro. O fato é que esse podcast eles falam a respeito de um fenômeno, vamos dizer assim, que tem ocorrido no Rio de Janeiro já há alguns anos, que é a ideia de traficantes evangélicos. Eles têm uma estrutura social onde os traficantes, e a gente já conhece isso, dominam uma determinada região, mas parte do Rio de Janeiro está sendo dominado por um grupo, né, por uma facção criminosa, onde, a partir do líder, da ideia do líder, que, se não falha a memória, ele era um pastor, e em algum momento ele se viu como alguém chamado por Deus para dominar determinadas áreas, e ele viu aquilo como se fosse quase que uma revelação mesmo, mas ele não abandona o tráfico. E agora eles têm um tráfico, entre aspas, aí, meio que purificado pelo Evangelho, que na verdade não é o Evangelho correto. Mas, pelo que essa cientista social lá acaba apresentando, grande parte dos pensamentos que eles acabam adotando são pensamentos ainda muito presos às ideias do Antigo Testamento, mal interpretadas, na verdade. Então é interessante, lendo os comentários lá, uma professora dizendo assim, olha, eu trabalhei muito tempo numa certa favela no Rio de Janeiro e várias vezes eu vi os bondes, né, de traficantes saindo assim em cima de carro, armados, indo para determinadas batalhas, cantando e tocando no som alto a música da Cassiane. Deus vai na frente, abrindo os caminhos. E eles indo para a batalha e escutando essa música como se fosse uma música de guerra, onde eles se sentiriam abençoados por Deus para fazer aquilo ali. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer para você, depois eu vou mandar o link lá no grupo para você, se tiver tempo aí para você escutar. Muito interessante, assim. Assim, para você refletir, pensar, tem de tudo lá, tem teologia, sociologia, antropologia, filosofia, a gente fica doidão escutando, é bem interessante. Estou degustando aos pouquinhos, mas é muito interessante para a gente pensar nas coisas desse tempo. Eu fico pensando assim que talvez não custe muito a gente de repente ter que se deparar com isso aqui em São Luís, é um negócio meio desse nível mesmo. Lá, inclusive, numa das favelas lá, tem uma estrela de Davi, assim, numa caixa d'água bem alta. Eu já tinha visto uma reportagem sobre isso e eu não dei muita bola. Uma estrela de Davi numa caixa d'água, assim, no ponto mais alto da favela mesmo, para dizer que aquele lugar é de Deus, né? Só que meio que Deus usa o tráfico. É uma ideia muito louca, assim. Então, qual é a grande questão? Quando os nossos pensamentos sobre a palavra são equivocados, a gente falha no nosso viver. Se o nosso entendimento da palavra é incorreto, a nossa prática vai ser incorreta também. Mas o povo aqui foi buscar um conhecimento correto da palavra de Deus. Com isso, encontraram ali o que deveriam fazer de maneira correta, ou seja, se afastar desses povos, para não cair nessa espécie ali de ecumenismo, né?
Então eles precisavam ali se afastar. Eles encontraram isso dentro da palavra de Deus. Versículo 2: pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. Então esses aí eram os amonitas e moabitas, né? Você sabe que Balaão era um profeta mercenário, né? Ele cobrava para... profeta do Pix, né, de hoje. Cobrava para fazer umas profecias, né? Aí o texto diz: o nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Olha o que diz o versículo 3. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. O povo foi cumprir, então, a palavra de Deus, e foi cumprir ali de uma maneira radical. Era necessário afastar essas pessoas. Então, sob a orientação de Neemias, debaixo da orientação, antes de tudo, da palavra de Deus, o povo ali naquele momento começa a apartar do meio deles amonitas e moabitas. Foi a leitura pública das Escrituras que levou o povo de Deus, então, a ter essa compreensão correta. Então, aqui já vem um primeiro ponto para nós. A gente vive, de certa forma, nesse conflito constante, como eu disse para vocês. O que vai nos fazer sermos fortalecidos para que possamos, a maior parte do tempo, fazer a vontade de Deus é a busca constante pelo conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente se desapega da palavra de Deus, você deve ter percebido já isso. A gente faz muita besteira ao longo da semana. A gente briga, a gente se desentende. Quando a gente está num contato constante com a palavra de Deus, a gente lembra mais fácil daquilo que o Senhor nos diz. Olha, eu não devo ser assim, não devo ser grosso, não devo ser arrogante, preciso respeitar, preciso pedir perdão. E aí na nossa prática diária, a gente vai fazendo aquilo que é correto e agradável a Deus. Então é esse conhecimento das coisas de Deus que vai nos ajudar a nos afastar. E mais, a não passar tanto tempo naquilo que é errado. Porque muitas vezes acontece isso. A gente fica muito tempo preso naquilo que é errado, naquilo que é distante da palavra de Deus, por desconhecer a palavra de Deus. Há pessoas que passam anos em práticas erradas por desconhecer a palavra de Deus. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos agir de uma maneira forte. Precisamos nos dedicar e obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Infelizmente, muitas igrejas têm se destruído pela falta da palavra de Deus. E aí se permite no meio delas, no meio do povo ali que frequenta aquele lugar, e muitas vezes até das lideranças, se permite ali práticas equivocadas pelo desconhecimento da própria palavra de Deus. Outra coisa que nós vamos ver, como eu disse, são várias coisinhas, né? Coisinhas entre aspas aí. Várias coisas que estavam erradas ainda no meio do povo de Deus, e aí esse último capítulo aqui parece que Neemias está tentando tratar todas essas questões. A outra questão que vai estar aí a partir do versículo 4, era justamente a profanação da casa de Deus, a profanação do templo. Diz o versículo 4, antes disso o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, o incenso, os utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, cantores, porteiros, além das ofertas dos sacerdotes. Olha que interessante isso aqui. A família sacerdotal, daqui a pouco Neemias vai dizer que enquanto isso estava acontecendo ele não estava lá. Na ausência de Neemias, o que acontece? A família sacerdotal, Eliasibe aí, nós falamos sobre ele no culto passado, né? Falamos da relação dele com Tobias. Aqui essa relação vai aparecer novamente. Ele era sumo sacerdote naquele tempo. A família sacerdotal vai se corromper, se unindo com os inimigos de Deus. Você sabe, nós falamos isso muito nos primeiros capítulos, Tobias era um dos opositores, ele era justamente um amonita. E ele era um dos opositores de Neemias nessa obra de reconstrução. Sendo opositor de Neemias, estava ali também automaticamente sendo um opositor do próprio povo de Deus.
O neto desse sacerdote virou genro de Sambalate, que era um outro opositor. Ou seja, Eliasibe e toda a sua família sacerdotal começou a ter relações com esses homens que eram inimigos do povo de Deus. E meus irmãos, quando isso acontece, quando a gente permite então que a nossa vida, quando a gente permite que a igreja, que a nossa família comece a se relacionar com aqueles que são inimigos do povo de Deus, a consequência é uma só: vai dar ruim. Não tem como dar certo. Não tem como isso frutificar de uma maneira adequada, agradável a Deus. A família sacerdotal, então, aqui se une a esses inimigos de Deus. E não apenas se uniu a eles, mas levou esses inimigos para dentro da casa de Deus. É o que o texto está nos dizendo aqui. O que Eliasibe fez? Enquanto responsável ali, sumo sacerdote, ele pega o quarto ou a sala, né, um espaço lá separado para guardar, né, diz o texto aqui, as ofertas de cereal, os incensos, os utensílios do templo e os dízimos. Porque os dízimos aqui, por incrível que pareça, não era pix. Era mesmo colheita. Então era um espaço grande. Eles traziam e entregavam ali no templo. E essa sala, então, que era para guardar os utensílios do templo, guardar os dízimos do povo, o que Eliasibe faz? Ele tira essas coisas de lá. Na verdade, ele não apenas tirou parte disso, ele tirou proveito, não somente para si, mas para Tobias também. Eles consumiram aquilo ali, que era de ser consumido. E dá, olha que bonitinho, um quartinho para Tobias, que não era um quartinho, né? Era um bom espaço, para Tobias morar no templo. Ele botou um inimigo do povo de Deus para morar dentro do templo de Deus. Cara, é corajoso. Meus irmãos, talvez nós não possamos fazer isso hoje, dessa maneira nítida aqui, mas de repente nós temos feito isso nas nossas vidas, permitindo que aquilo que é inimigo de Deus possa dominar a nossa casa, dominar a nossa família, dominar os nossos filhos, dominar a nossa igreja, o ministério. A gente precisa pensar sobre isso. Quando um ministério, por exemplo, né, uma igreja, uma denominação, se deixa guiar por interesses financeiros e não mais a fé, o evangelho, é isso que eles estão fazendo. Dando um espaço que seria para o povo de Deus, para a adoração a Deus, ou seja, a igreja, entrega a igreja para aqueles que são inimigos de Deus. A igreja não é mais guiada pela obra, pelo evangelho, a igreja passa a ser guiada pelo interesse financeiro. Então, talvez isso não ocorra, ou talvez em alguns lugares até ocorra, né, dessa maneira visível, mas espiritualmente falando, infelizmente isso ainda pode acontecer. Infelizmente algumas pessoas ainda fazem isso. A corrupção aqui adentrou a casa de Deus. O obreiro de Deus, que era o sumo sacerdote, deixou o lugar que ele deveria guardar ser liderado por aquilo que não é de Deus. Ou que, pelo menos, não foi o Senhor que colocou para lá, ou por inimigos do povo de Deus. Quando um pastor, por exemplo, vende as ovelhas do Senhor para um candidato político, para um partido político, porque ele tem interesse financeiro nisso, ele age como Eliasibe, entregando aquilo que é de Deus aos inimigos. Eu li um vídeo ontem, antes de ontem, eu acho, mas até ontem, hoje, de manhã, ainda estava no meu perfil lá, compartilhei no Instagram, cara no Ceará, chorando lá, abraçado com um pastor.
dizendo assim, conseguimos aprovar, vai ter uma Bíblia em cada escola no Ceará. Aí ele chora assim, falsão, bem de crocodilo mesmo, dá pra ver. Aí o cara que compartilhou o vídeo, aí tava falando assim, olha, como a gente se engana. Esse mesmo cara aqui votou contra. Quando precisou votar na Câmara, na Assembleia Legislativa lá do Estado do Ceará, quando precisou votar a aprovação de ter Bíblia nas escolas, ele votou contra. Mas agora, nesse período, todos eles vão botar asinha de anjo e vão aparecer para a igreja como benfeitores. Aí estava lá chorando, abraçado com um pastor, certamente um pastor corrompido por esse sistema, não é o que falta. Tem por aí em todo canto, que aceita, que ganha dinheiro. Já vi gente dizer assim, pastor fulano de tal pegou 50 mil na boca de urna de tal eleição. Pelo amor de Deus. Sabe o que é isso? É um monte de Eliasib que tem por aí. Vendendo o templo de Deus, vendendo o povo de Deus que está ali debaixo dos seus cuidados. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, com essa profanação. A família sacerdotal aqui beneficiou o próprio inimigo, contaminando a casa de Deus. Fazemos isso se permitimos também, por exemplo, na nossa família, na nossa casa, que deve ser um ambiente de glorificação a Deus também, amém? Fazemos isso se nós permitimos que a nossa família, a nossa casa, seja dominada também pelo inimigo em troca de interesses pessoais. Sabe o que aconteceu? Faltou sustento para os obreiros da casa de Deus. O texto aqui vai nos mostrar que eles precisaram ir para outros lugares, para outros buscar campos para trabalhar, porque o sustento que chegava, os dízimos, as ofertas que chegavam, sustentavam o templo e sustentavam os obreiros do templo. Nós vimos isso ao longo de todo o livro de Neemias. Os sacerdotes, os levitas, cantores, todos os que trabalhavam ali eram sustentados por isso. Aí o que acontece? Começou a faltar, eles precisaram sair. Então falta o sustento, porque foi roubado, o espaço lá foi dado para Tobias, falta o sustento, eles não tendo sustento, eles precisam recorrer a uma outra vida. O povo agora desacredita e deixa de trazer o sustento para a casa de Deus. E o que acontece? Trava aí todo o sistema, vamos dizer assim, que foi montado pelo Senhor. Então nós temos que ter essa consciência, não permitir o inimigo entrar, meus irmãos. Sabe o que aconteceu? Neemias, que era uma liderança espiritual aqui sensata, consciente aqui das coisas de Deus, ele se indignou. Veja o versículo 8. Fiquei muito aborrecido. Aí ele já falou aí nos versículos 6 e 7 que ele não estava em Jerusalém nessa época. Ele voltou, como ele havia prometido lá no capítulo 1, que ele iria por um tempo até Jerusalém, depois voltaria, ele volta ao rei. Aí depois de um tempo ele pede liberação ao rei, o rei libera e agora ele está de volta a Jerusalém. Quando ele volta a Jerusalém, ele descobre tudo isso que está acontecendo. E agora ele ficou indignado. Por quê? Porque aqueles que amam o Senhor, meus irmãos, se indignam com o pecado. Aqueles que amam o Senhor não passam pano para o pecado. A gente se indigna mesmo. Então Neemias se indignou. Veja o versículo 8. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. Ele não chegou assim, Tobias, você está usando aqui um negócio que não é seu, vamos negociar uma data? E chega, sai pra lá, carniça, vamos tirar isso. Que história é essa? E saiu arrancando tudo e jogando tudo. Por quê? Porque não era o espaço para Tobias. Era o templo de Deus, construído ali com suor. Nós vimos ali nesses dois livros. O povo derramou suor também ali. Embora em alguns momentos o próprio povo teve dificuldade em se dedicar ao máximo, mas eles se dedicaram para fazer. Fizeram. E era para que Deus fosse glorificado.
Não era um templo pomposo como o primeiro, mas era o templo de Deus. Deus devia ser adorado ali. Não era quartinho de Tobias. Então Neemias chega, e aqui tem um grande risco. Porque certamente, se Neemias chegou e já tomou ciência daquilo ali, com certeza tinha muita gente na cidade sabendo. Meus irmãos, preste atenção nisso aqui. Não é só o pastor que tem que se indignar. O povo de Deus tem que se indignar com o pecado. O que me mata de vergonha aqui é que Neemias precisou voltar para que se fosse tomar uma atitude. Cadê o povo de Deus? Neemias tem que voltar para tomar uma atitude. Neemias falou: vocês não arregaçaram esse cara daqui. Aí ficaram aceitando. Debaixo ali da batuta de um líder espiritual corrompido que era Eliasibe. Mas Neemias chega agora e se indigna. Nós precisamos nos irar contra o mal, contra o pecado. Contra isso nós devemos nos irar, nos indignar. Lançou fora ali os móveis de Tobias e fez uma faxina. Limpou ali geral. E não foi tolerante com o pecado. Ô meus irmãos, nós precisamos aprender isso. Não sermos tolerantes com o pecado. Se, por exemplo, um pai, uma mãe, vendo seu filho pecar, aceita, abraça aquilo ali, você participa do pecado. Nós participamos do pecado. Nós participamos. Chega nessa fase aí, adolescente, jovenzinho, tem pai que diz assim: eu prefiro que ele traga a menina para cá do que tá aí na rua. Não, eu prefiro que ele seja um caba-macho de Deus. Trazer menina para cá. Que história é essa? Mas tem pai que aceita. Os meninos estão lá no quarto fornicando. E o pai e a mãe pelo menos está dentro de casa. Está dentro de casa o pecado. E você está deixando. Você faz parte disso. Você é tão ruim quanto. Se você aceita, você é tão ruim quanto. A gente não pode deixar. A gente não pode ser parte daquilo que é pecado. Mas não fica a fazer. Dê a instrução, dê a orientação, dê a repreensão e deixa ele tomar então agora para si as consequências do seu pecado. Mas que não lhe falte a instrução. Agora, você participar, não participe. Não participe. E quantas outras coisas, muitas vezes, nós não acabamos sendo participantes, tolerando, aceitando. Meus irmãos, eu sei que tem coisa que a gente, de repente, não tem poder para determinar. Sei lá, você é filho, você mora na casa dos seus pais não são crentes, eles bebem lá, fazem alguma coisa lá que não seja agradável a Deus, eles não temem ao Senhor, você não é o dono da casa. Você deve respeito a eles, você deve honra a eles, como nós falávamos aqui no domingo. Ok, você não tem autoridade nesse lado. Agora a diferença é quando você tem autoridade, quando você pode fazer, quando você pode determinar, quando você pode mudar. Aí o jogo vira. E aí a cobrança passa a ser maior. Neemias não chegou lá e disse assim: Tobias, bota tuas coisas mais para cá. Ele jogou fora as coisas. Porque com o pecado não tem assim, fica só um pouquinho aqui. Não. Rasga. Vai-te embora. A gente não tem parte com o pecado. Não é só mudar os móveis de lugar. É jogar fora os móveis de Tobias. Porque não era alguém ali que vivia para Deus. Neemias foi purificando ali a casa de Deus. Foi mudando tudo aquilo ali. Consagrando aquele lugar para Deus. Para que o nome do Senhor fosse glorificado. Meus irmãos, assim deve ser o nosso trabalho, os nossos negócios, a nossa família.
Sabe tinha aquela personagem que ela falava assim, sou pobre, mas sou limpinho? O crente tem que ser assim, ó, posso até ser pobre, mas sou limpinho. Agrada a Deus, faço da vontade do Senhor. A igreja a gente não tem muita coisa, a gente tem o que dá para ter, que Deus nos concedeu. Vocês não tem um terreno para construir, que não sei o quê, mas se aliar com aquele vereador ali, já que ele consegue ali, né, legalizar aquele terreno que é ilegal, deixa lá para ele e a geração dele. A gente não precisa disso. A gente tem o que o Senhor nos permite ter. Gente, desde que eu comecei a ter essa consciência, não passou mais no meu computador programa pirata, DVD falso. O que mais aí que o povo consome? Roupa falsa. Gente, uma coisa é você comprou inocente, assim, sem saber, sem perceber. Outra coisa, você foi ali no João Paulo, que aqui no bairro Fátima não vende, é tudo de marca. Mas você foi lá no João Paulo, aí você, sabendo que aquilo era falso, você comprou dizendo assim, eu vou comprar para fazer de conta que eu comprei o da marca lá no shopping. Não faça isso. Essa conivência com o pecado, meus irmãos, não pode fazer parte da nossa vida, amém? Não pode. Você pode dizer assim, é coisa boba, pastor. Não é bobo, não. Bobo é a gente que acredita em Satanás dizendo pra gente que é bobo. Mas não é. A consciência sobre o pecado é algo que precisa fazer parte de todas as áreas da nossa vida. Como eu disse, Neemias saiu ali, tirando tudo aquilo. Por quê? Porque a casa de Deus não poderia ser guiada ali pelo desejo por lucro, por nada. Aqueles homens certamente estavam se beneficiando daquilo ali. Infelizmente, muitos líderes têm transformado os púlpitos da sua igreja em um balcão de vendas, né? Só se deseja dinheiro, só se deseja crescimento financeiro, muitas vezes, infelizmente. Igrejas não são mais plantadas, né? A ideia de plantação de igrejas, que é uma ideia que já tem muito tempo na história da igreja, é porque ela vem dessa coisa mesmo, sabe? Da árvore, do plantio, de regar. Hoje a igreja não é mais plantada, hoje a igreja é inaugurada. Então já é um negócio da expressão que se usa. A inauguração de uma igreja, como se fosse um negócio. Pessoas são colocadas no púlpito porque tem uma simpatia, porque conseguem ser aquelas pessoas que atraem por beleza, por oratória e não mais por relacionamento com Deus. Então tudo isso, meus irmãos, tem que ser retirado. Tem que ser retirado. A outra coisa que nós vemos aqui é, como eu disse, houve uma dispersão dos obreiros por conta disso. A casa de Deus mal cuidada, os obreiros, aqueles que realmente fazem a vontade, que deveriam estar fazendo a vontade de Deus, também são dispersos. Quando o povo deixou ali de suprir com os dízimos, com as ofertas ali, e isso começou a ser retido, os sacerdotes, os levitas, os cantores, deixaram então o seu posto. Veja o versículo 10. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Então, esse processo dado por Deus, ele deve ser honrado por nós. Esse cuidado que nós temos com a casa de Deus, com a obra do Senhor, por meio das nossas ofertas, do nosso serviço voluntário, espontâneo, amoroso, é a forma como Deus fez com que as coisas pudessem realmente acontecer. Em lugares onde isso não é feito da maneira como agrada a Deus, nós temos ali justamente mercenários. O cara que ele está atrás de mais dinheiro, e aqueles que estão ali, que deveriam ser ovelhas do Senhor, são pessoas que estão querendo pagar para assistir um culto, estão querendo pagar para ser servidos, estão querendo pagar por bênçãos. Então quebra-se a estrutura que Deus criou, que balança o negócio, e agora não se tem mais o equilíbrio daquilo que Deus havia feito. Então houve essa quebra aqui. Aqueles que serviam ao Senhor, que deveriam estar ali designados por Deus, tiveram que procurar ali voltar para as suas terras para trabalhar em outras questões.
O que Neemias fez, versículo 11, por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei por que essa negligência com o templo de Deus. Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos. E aí quando ele colocou ali as coisas no lugar, as pessoas no lugar que deveriam servir, para fazer da maneira como agradava a Deus, aí diz o versículo 12, e todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Aí ele vai designar aí, versículo 13, ele vai designar pessoas de confiança, pessoas que realmente deveriam estar ali. Essa falta de cuidado com a obra de Deus, de ter pessoas que realmente estão ali porque tem que servir, pessoas por preferência de recursos financeiros, de aparência, de qualquer coisa desse tipo, é um equívoco. É um equívoco, mas muitas vezes é o que se faz. Um tempo atrás, não sei se ainda continua esse movimento, as igrejas começaram a fazer franquias. Era mais ou menos assim, nós queremos plantar a igreja em tal lugar. Aí o que se fazia? Se levantava alguém disposto em determinada cidade, por exemplo, ou bairro, aí essa pessoa ia ali receber os materiais da igreja, ela não havia congregado na igreja, ela não conhecia muitas vezes a cultura da igreja, mas ela vai ser uma replicadora. E muitas igrejas fizeram isso. Aí essa começava ali com uma espécie de célula, né, dependendo de como a igreja chamava, grupo pequeno, e aí essa pessoa começava ali a célula. Quando a igreja alcançava determinado tamanho e determinada arrecadação, aí a igreja matriz, geralmente, mandava um pastor para lá. Tipo, agora você já pode ir lá porque a igreja já vai te sustentar. Ou então a gente vai te sustentar daqui, mas o negócio lá já está mais encaminhado. Então começou a ser franqueado o negócio. Muito diferente, por exemplo, do que a gente vê no Novo Testamento. Muito diferente do que a gente viu até anos atrás, onde a igreja realmente mandava missionários, mandava pessoas para plantar igreja, começar o trabalho, né? Pregar o evangelho ali de forma humilde, muitas vezes, até que se estabelecia uma igreja. Então, é preciso restabelecer o fazer das coisas da maneira como Deus nos orienta a fazer, amém? Esse período aqui, ele também é um período muito próximo, ou, na verdade, até o mesmo período das profecias de Malaquias. Então as condenações que Malaquias faz ao agir dos sacerdotes, a questão de como o povo, por exemplo, tratava as questões de recurso financeiro para a igreja, suas ofertas, seus dízimos, tudo aquilo que Malaquias condena é nesse período aqui também. Então por isso havia essa condenação. O que precisa ser restabelecido é a maneira como Deus quer que as coisas sejam feitas. Eu falei tudo isso aqui, passei todo esse trecho aqui do texto para a gente lembrar disso. Gente, a gente precisa sempre buscar, lembrar como Deus quer que as coisas sejam feitas. Porque às vezes a gente vai criando ali a nossa moda, a nossa forma de fazer, as nossas estruturas, nossos métodos, e a gente criando os nossos métodos da nossa cabeça, muitas vezes a gente deixa de lado aquilo que é de fato a vontade de Deus. Então houve retirada ali dos dízimos das ofertas, os obreiros que deveriam se preocupar com a obra de Deus ali foram cuidar das suas próprias necessidades. Quebrou-se então ali a estrutura, não deve ser assim que nós iremos fazer. Bom, o outro problema que havia aqui nesse tempo era a profanação do dia do Senhor. O sábado começou a ser profanado, veja o versículo 15. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado. Então os adverti que não vendessem alimentos nesse dia. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém e que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá.
diante disso, repreendia os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Eles simplesmente abandonaram aqui o sábado, que nós sempre percebemos no Antigo Testamento, tão sagrado aos judeus, porque o Senhor havia determinado assim. Eles simplesmente abandonaram, porque eles estavam usando o sábado para si. Nosso último culto de homens, nós tratamos sobre esse tema. Será que a gente não pode dar um dia para o Senhor? Como é que tem sido a nossa vida, de tal forma que nós nem descansamos mais no Senhor, a nossa cabeça está toda na semana. Quanto que eu vou ganhar, quanto que eu vou produzir, como que eu vou pagar as contas, a gente não descansa mais no Senhor. Esse povo estava aqui, eles não conseguiam ali tirar aquele dia para o Senhor. Estava ali fazendo comércio com pessoas de outras cidades, ou pessoas de outras cidades que moravam lá e traziam coisas para vender lá, se aproveitando ali daquele ambiente comercial. E isso foi corrompendo completamente o propósito de adoração que havia no sábado. Eles queriam lucrar e não mais adorar o Senhor. Eles não usavam daquele dia para adoração ao Senhor. No Novo Testamento nós vamos ver uma mudança de padrão quando o dia do Senhor passa a ser o domingo, como uma referência ao dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus. E isso depois é confirmado pela igreja, de alguma maneira, quando os concílios vêm, e isso acabou sendo confirmado, essa adoção, vamos dizer assim, do domingo, como dia do descanso e dia do Senhor para aqueles que são cristãos, assim nós chamamos hoje. Mas nesse momento aqui era o sábado, então eles começaram a quebrar o sábado, profanavam o culto ao Senhor que era preciso ser feito no sábado. A sexta-feira, por exemplo, do judeu, era o dia da preparação, eles tinham que preparar tudo, para que no sábado pudessem se devotar ao Senhor. Mas aqui não, aqui parece que eles estão ali sem observar tudo isso. E aí, meus irmãos, a não observação do sábado, ou do dia do Senhor, para os nossos dias de hoje, é um claro sinal de decadência espiritual da igreja. Quando a igreja começa a olhar para o domingo com uma preocupação maior em que as pessoas aproveitem para si mesmas do que para Deus, a igreja está em decadência. Não é à toa que tem sido raras igrejas já que ainda mantém um domingo onde você, por exemplo, como aqui, vem numa escola bíblica pela manhã e vem num culto à noite. As igrejas estão com medo de colocar programações no domingo, porque tem que deixar o membro à disposição para ele poder ir para a praia. Tem medo, os pastores têm medo de colocar programações. Tem medo de colocar mais um culto na semana. Tem medo, a palavra é essa, os pastores têm tido medo, porque tem muita gente que está procurando igreja, onde só tem um cultozinho assim, só na semana, só para ele ir bater o ponto, no máximo, para ele conseguir se dizer crente. Em muitos lugares isso tem acontecido. Os pastores vão debater sobre horário de cultos, as coisas, eles ficam preocupados. Ah, mas o povo não vem, mas cadê o ensino? Para que as pessoas possam compreender que o domingo é dia do Senhor. Então, a exemplo daqui desse tempo, quando se deixa o dia do Senhor, nós estamos vendo que a igreja é decadente. O povo de Deus aqui está decadente, porque o dia do Senhor está sendo aqui profanado. Neemias precisou fazer o que então? Repreender aquelas pessoas. E não apenas repreender, ele tomou atitudes ali sérias. Versículo 18. Por acaso seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Ele lhes lembrou primeiro. Olha, uma das coisas que nos levou a essa desgraça foi exatamente termos feito isso. Nós abandonamos o Senhor. Por isso passamos por todo esse tempo de problema. E agora ele vai tomar atitudes. Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Versículo 19. Quando as sombras da tarde cobriram as portas de Jerusalém, na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas
depois que o sábado tivesse terminado. Neemias é top demais. Caiu a tarde e falou, fecha as portas. Quem está querendo vender o negócio aqui? Fecha a porta. Ninguém mais entra e ninguém sai. Vocês estão com dificuldade de entender, pois vocês vão entender agora. Fecha as portas. Meus irmãos, algumas pessoas vão criticar as atitudes aqui de Neemias. De fato, para nós é bem estranho tudo isso. Mas uma das formas da gente poder ver e compreender essa radicalidade aqui de Neemias é o seu zelo. É um zelo desesperado de quem vê um povo indo para o abismo distante de Deus. Então, assim, quando ele manda assim, manda fechar as portas tudo da cidade, é desespero. É como quem diz, não é possível que esse povo ainda não entendeu. Não é possível que esse povo não consegue compreender que Deus nos deu, na sua lei, uma ordenança de guardar esse dia para Ele. Então ele age aqui com um zelo santo, desesperado, buscando fazer com que o povo obedeça. Então ele começou ali meio que controlar. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Os comerciantes, diz o texto aí, versículo 20, eles tentaram ainda fazer isso, chegaram lá, ficaram do lado de fora esperando para ver se abria a porta para eles entrar para vender as coisas dentro. Ele foi lá e disse, o que vocês estão fazendo aí? Vou mandar prender vocês tudinho se voltar. Neemias é top demais. O que vocês querem aí? Larga o povo de Deus aqui de mão. É claro, meus irmãos, que nada disso aqui tem um efeito genuíno sem uma mudança real do coração. Porque de repente aquelas pessoas estariam ali presas pelos muros e pelas portas, mas o coração deles estaria lá fora. Não adianta de nada, de fato, se os corações deles, embora ali não podendo negociar, mas estivessem doidos para fazer uma comprinha ali da cheinha do templo aqui de Jerusalém. Estavam desesperados. Passaram dos limites. Aí, esse desespero aqui referencia, por exemplo, a gente, que de repente no dia do Senhor ficamos muitas vezes inquietos. Não conseguimos meditar um tempinho na palavra de Deus. Você entende isso? Se a gente vem para a igreja só de noite, só para bater o ponto, está errado. Se o nosso coração não se alegra, está errado também. Então nem adianta vir. Então essa consciência correta a gente precisa ter. Mas Neemias aqui nós vemos com desespero. E aí, meus irmãos, por fim, talvez a última questão aí desse capítulo, que foram os casamentos mistos. Novamente. E isso aqui demonstra para a gente muito claro que já havia acontecido, Esdras precisou repreender sobre isso e está aqui acontecendo novamente. Os casamentos ali mistos no povo de Deus. O povo de Deus se relacionando com aqueles que não eram povo de Deus. Versículo 23. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou a língua de um dos outros povos, e não sabiam falar a língua de Judá. Eu os repreendi, invoquei maldição sobre eles, bati alguns deles e arranquei os seus cabelos. Vocês queriam ser ovelha aí de Neemias? Bom, os casamentos mistos, meus irmãos, eles estão em desacordo com a palavra de Deus. A orientação de Deus é que o crente se case com crente, que tem a mesma fé, que professem a mesma fé. Paulo vai tratar sobre isso, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, reconhecendo que haviam pessoas que se convertiam já estando casados. Os dois eram um casal de gentios, depois um dos dois acabava se convertendo, geralmente a mulher, a exemplo do que acontece muitas vezes hoje ainda, e aí esse outro não queria se converter e não queria muitas vezes casar também. Paulo trata sobre isso, é uma outra questão. Agora, a orientação de Deus é, se você é dele,
Se você é povo de Deus, case-se com o povo de Deus. Esse negócio de testar, namoro evangelístico, casamento evangelístico. Ah, tem a prima da tia do meu vizinho que casou com um descrente, deu certo, pastor. Escapou. Mas não é o padrão. Tanto não é o padrão que a orientação de Deus na sua palavra é que não seja feito assim. Então, casamento misto dá muito problema. Ah, você casou com um espírito. E aí, como é que faz? Ah, você casou ele ia na igreja de vez em quando, mas amava um carnaval. E aí no carnaval, retira o bloquinho. Ou retiro com a roupa do bloquinho. Ou o bloquinho vestido de crente, de fantasia de crente, vai pro bloquinho. É difícil. Como é que faz? Isso sem contar as questões espirituais sérias que envolvem isso. Então, o Senhor já havia ali colocado para eles muito claro que isso não deveria ser feito. Os judeus estavam se casando ali com as mulheres de Asdod, as amonitas, as moabitas. E o que acontece? A influência dos filhos, que eu estou falando aqui até em tom de brincadeira, estava aqui muito claro. Os filhos deles não sabiam falar a língua de Judá. Eles não conseguiam nem falar a língua dos hebreus. Por quê? Por conta da influência que vinha ali do casamento misto. E a gente sabe que nas culturas antigas, a língua, meus irmãos, é um sinal de identificação mesmo plena de um povo. É mais do que hoje, você, eu quero aprender inglês, você vai lá, estuda e tal. Não, era a identificação mesmo do povo. Então isso é muito sério. Houve isso dentro da família sacerdotal. Versículo 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasib, esse Eliasib aí só dá problema, era genro de Sambalate, o Horonita. O que Neemias fez? Eu os expulsei para longe de mim. Por quê? Porque não era admitido. Meus irmãos, nós precisamos ter essa consciência. O lar precisa ser esse lugar onde Deus vai ser glorificado. No casamento misto, você vai ter muita luta com isso. Eles precisaram lutar ali por conta dessas questões. Os filhos ali estavam sendo influenciados. As mães criando os filhos ali conforme os seus costumes pagãos. Ignorância espiritual, Deus estava sendo esquecido. Se não houvesse ali uma ruptura, o que aconteceria dentro de algumas gerações é que o culto a Deus seria esquecido. Deus seria esquecido. Então Deus ordena que seja feita uma mudança em relação a isso. E nós precisamos entender, ainda não está no tempo aqui pós-Jesus, onde os gentios começam a ser alcançados. Então tudo isso a gente precisa compreender aqui. Os filhos ficavam então divididos no meio de tudo isso. Neemias fez o que? Então tomou uma atitude firme. E mais uma vez aqui essa atitude meio radical, meio enlouquecida, né? Mas que demonstrava um zelo. Foi talvez o que ele conseguiu fazer. Os repreendi, invoquei maldições sobre eles. E aí muita gente critica, como assim Neemias fez isso? Era a sua busca. Ninguém está dizendo aqui que Neemias é perfeito. Não é isso. O texto não é sobre isso. Na verdade, o texto, de uma forma geral, ele trata justamente as nossas imperfeições. Mas Neemias buscava ali, de alguma forma, tentar ser zeloso ao Senhor. E aí, bateu nos cabos lá, arrancou os cabelos de uns. O negócio deve ter sido tenso aqui nesse dia. Mas era o que ele tentava fazer. Por quê? Porque o que estava em jogo aqui era a pureza dessa linhagem. Era uma pureza de uma linhagem espiritual que chegaria até o Messias. Que se o inimigo, vamos dizer assim, tivesse alguma possibilidade de vencer nessa sua investida aqui, nós não teríamos Jesus. É claro que Deus soberano controlou todo esse processo aqui. Mas
considerando que se o inimigo tivesse alguma possibilidade de vencer nessas suas investidas aqui contra o povo de Deus, não chegaríamos ao Messias. Então essa era a preocupação aqui constante. E o que isso nos ensina, meus irmãos? Que há um preço a ser pago de vigilância para que nós possamos continuar glorificando a Deus. E aí a gente termina o livro meio que no anticlímax. Porque talvez a nossa expectativa fosse: poxa, o povo leu a palavra, os muros foram reconstruídos, nossa, o negócio só vai avançar, todo mundo só vai melhorar. E aí chega aqui no final, parece assim: oh, de novo. Os caras estão errando de novo. Depois de tanto ensino, tanto milagre, tanto favor de Deus, tanta graça, aí estão fazendo de novo as mesmas coisas. De fato, meus irmãos. E aí, como eu disse no começo, a ideia aqui é justamente essa. Nós precisamos entender que precisamos estar apegados ao Senhor o tempo inteiro. Pela sua palavra, pela oração, e entendendo uma coisa que nós falamos no final do culto passado mesmo, domingo passado. Que aqui não adianta um coração lavado. Não adianta só uma limpezinha no coração. É preciso um coração novo. O que esse povo demonstra aqui para nós é que pode ter o melhor líder que é Neemias, pode ter muita graça se manifestando, pode ter muitas coisas dando certo em muitos momentos, eles sendo livres ali dessas investidas dos inimigos, mas se não houver um novo coração, se não houver uma mudança gerada pelo Senhor, pelo seu Espírito em nós não temos como prosperar da maneira como Deus quer. Então, no fim das contas, esse livro mostra muito para a gente do que nós somos, dessa nossa fraqueza. Nós precisamos do Senhor, mas nos aponta também que, tendo o Senhor, há muito que nós podemos fazer, há muito que nós devemos fazer, e enquanto povo de Deus, no fim das contas, a nossa luta constante é essa: servir ao Senhor, amá-lo, deixar que Ele mude o nosso entendimento, os nossos desejos, que possamos ser talvez bons líderes como Neemias foi, mas tendo a consciência que não somos perfeitos, não conseguimos realmente fazer as coisas todas da maneira adequada, mas o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, esse deve ser adorado, esse deve mudar a nossa vida. E assim como esse povo aqui ainda precisava de um Messias, nós precisamos do Messias, Salvador, nós precisamos de Jesus o tempo inteiro, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar.